E já é terça-feira, chegou abril. Dizem que dia 1º de abril é sempre o dia da mentira, mas aqui é só verdade, pode ter certeza. Tomazão TV, muito obrigado por você estar aqui comigo para fazer com que a gente cresça cada vez mais. Vamos falar aí das notícias importantes, a briga agora de bastidores, o atacante destaque do Campeonato Paraense, em que Remo e Paysandu se interessam. Será que o zagueiro acerta com o Remo? Já já a gente fala sobre isso. O Paysandu na Justiça do Trabalho, situação complicada com o Hélio dos Anjos. E o Papão tem jogo hoje pelo Campeonato Paraense, semifinal contra o Águia no Mangueirão. O retrospecto é positivo e o Paysandu a gente pode considerar como favorito para chegar a mais uma final do Campeonato Paraense. O Remo pode ou não anunciar contratações? Pode sim. Até o dia 10 ainda tem, como o Paysandu também, pelo menos 2 zagueiros, pode anunciar um atacante também, um meia. Tudo isso são apenas conjecturas de um momento de fechamento de janela em que os clubes tentam encorpar os seus elencos. E o Remo e Paysandu, principalmente, né? Não esqueça de assinar o canal, dá aquela força aí pra gente, né? Custa nada acionar o sininho e deixar o like. Às vezes você está vendo o vídeo e não dá o like, mas dá o like é importante para a gente poder aumentar o algoritmo do canal e o YouTube recomendar o nosso conteúdo para outras pessoas. Eu vou ficar muito feliz. Vamos chegar aos 40 mil e quando chegar a 50 mil eu faço sorteio com 2 super prêmios para você. Pode ter certeza disso. Aqui no Tomazão TV, é 1º de abril, mas a gente não conta mentira não. Vamos lá. Hoje o Paysandu vai a campo contra o Águia. Primeiro jogo da semifinal, o único jogo, aliás. No histórico dos últimos 3 anos, o Paysandu venceu 2022, perdeu 2023 e ganhou 2024. O Águia tem sido sempre um adversário complicado para o Paysandu, mas o momento do Paysandu não deixa dúvidas de que é realmente, sob o comando do Luizinho Lopes, um adversário que um time que pode ter um adversário que pode lutar, que pode brigar, mas o Paysandu é ligeiramente favorito para esse jogo semifinal. Com detalhe, nos outros anos era o ida e volta, agora não. É margem de erro 0. O Paysandu não anunciou oficialmente, mas demonstrou interesse no PH, atacante do Santa Rosa, jogador que inclusive fez gol contra o Paysandu naquela derrota lá em Ipixuna. E daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais com detalhes sobre esse interesse que também demonstrou o Clube do Remo, que efetivamente foi quem falou diretamente com a diretoria do Santa Rosa. Quem está conosco hoje é o goleiro Matheus Nogueira. O momento agora é de muita atenção, de foco total, foco na preparação física e no mental, pelo número de jogos que o Paysandu vai enfrentar a partir de agora. Realmente as competições vão afunilar, tem Copa do Brasil, final de Copa Verde, o Campeonato Paraense com as finais e o Campeonato Brasileiro. Mas, por enquanto, o foco é no Águia de Marabá. Cara, a gente vem, como você falou, a gente vai ter uma sequência muito grande agora de jogos, né? Então a gente tem que recuperar quem está com cansaço um pouco acima, né? E mentalmente a gente se fortalecer para que o rendimento, né, técnico da equipe não venha atrapalhar, né? Porque vai ser determinante, né? Acho que o cansaço ele vai bater, mas a gente bem concentrado e fazendo o que o Luizinho vem pedindo para a gente, tem certeza que a gente vai conquistar as nossas vitórias. O Paysandu vai enfrentar o Águia nessa mesma fase da competição pelo 4º ano consecutivo. E você já viveu isso, né? No passado, nesse mesmo momento da competição, o Paysandu acabou eliminando o Águia, foi para a final, depois acabou sendo campeão, conquistando o título de número 50 do Campeonato Paraense. E como é que você encara de novo esse confronto contra esse velho adversário que você conhece muito bem? Cara, a Águia a gente sabe que é um time muito qualificado, um time que sempre vem chegando na competição, né? Ano passado a gente, né, se encontrou, como você falou, na semifinal, né? A única diferença esse ano que é jogo único, então não pode ter erro, não pode ter falha, então concentração máxima, né? E encarar o jogo pela grandeza que ele é, né? Uma semifinal de Paraense, né? Então a gente tem que entrar concentrado, focado, porque a gente sabe que
que do outro lado também tem uma equipe muito qualificada. Goleiro Matheus Nogueira, que com certeza deve estar escalado. Será que o Edilson vem com o Brian Bosch fazendo uma outra função? Tudo isso pode ser um mistério preparado aí pelo Luizinho Lopes para tentar surpreender o Águia no Mangueirão na noite desta terça-feira. E com um detalhe, ingressos até ontem promocionais, continua promocional, só que aumentou, agora é 25 para a mulher, era 20, passou para 25, 50 arquibancada e 100 a cadeira. A procura foi muito boa, a expectativa é de um ótimo público. A notícia ruim de terça-feira, de segunda-feira para o Paysandu foi a questão da audiência do Hélio dos Anjos na Justiça do Trabalho. Perdeu a audiência, 2 milhões e 100 é a causa, né? Se tivesse havido acordo era muito menor, mas como o Departamento Jurídico do Paysandu acha melhor fazer com que isso corra na justiça para um acordo lá na frente e talvez demore anos, né? Mas não seria prudente, né? O melhor seria resolver isso o mais rápido possível. Mas o Paysandu vai recorrer, lógico. Até o Dr. Márcio disse que não tem nada a ver, acho que não está condizente com a causa, o valor é muito alto e o Paysandu vai recorrer sem dúvida alguma. Aí fica fácil, né? O Hélio dos Anjos arruma logo a aposentadoria, porque pelo jeito ele está encerrando a carreira de treinador. Bom, falando do Remo, vou direto ao assunto aqui. O Camutanga, esse aqui que você está vendo, jogador do Vitória, o Remo disse que havia descartado essa possibilidade, mas ontem surgiu uma notícia dada pela imprensa baiana que o jogador tem entendimentos com o Remo e o Vitória já liberou o jogador. Ele tem 31 anos, foi muito importante nas conquistas recentes do Vitória, tanto no Baiano como no acesso à Série A. Só que o Camutanga ele ficou 8 meses sem jogar, voltou a jogar, tanto que ele jogou no Campeonato Baiano. A última atuação dele foi contra o Atlético de Alagoinhas no dia 23 de março, ou seja, está em atividade normal. Só que ele perdeu espaço lá com o Carpini e ele quer jogar. E de repente o Remo pode anunciar assim o Camutanga, assim como o GG, que eu já disse anteriormente, está encaminhado. São os dois jogadores que podem ser anunciados a qualquer momento pelo clube do Remo. Beleza? Ontem reunião do Conselho, apresentação do projeto do CT, boas notícias que a gente vai trazer depois, até mostrar a maquete que foi apresentada, mas porque o tempo é curto, a gente tem que ser objetivo aqui, dando a notícia. E o Remo amanhã contra a Tuna Luz Brasileira, jogo pegado, jogo difícil, a Tuna embalada, motivada e o Remo também pela vitória. Aliás, vitória que, como diz o próprio Pedro Rocha, traz o torcedor de volta, a autoconfiança para que o torcedor possa estar do lado do time nesse momento importante da competição. Óbvio que pensando também na Série B do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, né? O nosso torcedor sempre que precisa de estar presente, então acredito que é natural, cara. Assim, a gente foi desclassificado da Copa do Brasil naquele jogo e ninguém gostaria da forma que foi, mas a gente entende o torcedor, né? A gente sabe que eles vão para ver espetáculo e tudo, mas eu acredito que ontem foi uma vitória para novamente chamar o torcedor para essa reta final, principalmente do campeonato estadual. Então a gente vai contar e vai precisar muito do apoio do nosso torcedor nesses próximos jogos para que a gente consiga nossos objetivos. O Remo joga quarta-feira, tempo só de recuperar, né, Pedro? E quarta-feira, Campeonato Paraense e na sexta-feira, Campeonato Brasileiro. Essa sequência de jogos é bom para vocês que estão acostumados a disputar competições em cima de competições, Pedro Rocha? Sem dúvida, né? A gente sabe que o futebol brasileiro é assim, quando você está em muitas competições, são um jogo atrás do outro a cada 3 dias. Então, agora, iniciando no final de semana o Campeonato Brasileiro, vai ser dessa forma também. Então, a gente tem que estar preparado, o grupo todo. A gente sabe que, com muitas viagens, agora que vai começar ainda mais o Campeonato Brasileiro, precisa muito de todo mundo, do grupo todo. E acredito que a comissão pensa dessa mesma forma. Então, todo mundo está muito preparado, tem que estar muito preparado, principalmente mentalmente, para esses desafios que vêm a seguir.
Tá aí o atacante Pedro Rocha, que com certeza será um dos titulares do Remo. Será que o Cadu volta na direita? Alan Rodrigues na esquerda? Ou o Sábio será mantido? Reinaldo, foi uma surpresa meio que desagradável. Você tirar o Rafael Castro junto com o William Klaus, que fazia uma dupla muito boa na zaga do Remo, talvez tenha sido o grande pecado aí do Daniel Paulista. Mas há tempo de correção, com certeza. E o resto do time deve ser mantido, não deve alterar em nada. Engraçado que a campanha Tuna e Águia, por exemplo, que se enfrentam hoje, 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Águia, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Amanhã, Remo e Tuna, 6 vitórias do Remo, 2 empates e 1 derrota. E a Tuna, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas na competição. Só para lembrar, quem apita o jogo do Paysandu hoje é o Delson Fernando Freitas da Silva, ex-FIFA, hoje árbitro da Federação Paraense de Futebol. E amanhã, Olivaldo José Alves Moraes é quem apita Remo e Tuna no Mangueirão às 20 horas. Tá lançada a sorte, é um jogo só e vale final para chegar ao título de campeão paraense 2025. Hoje Paysandu e Águia, amanhã Remo e Tuna. Aquele abraço, galera. Ótimo abril para todo mundo. Vamos abrir o coração, esse que é o mais importante. Aquele abraço.